Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Química. No módulo 11, estudamos Química Orgânica, o primeiro de 2 módulos sobre esse assunto. E hoje, na nossa segunda aula, estudaremos hidrocarbonetos, que também é a primeira de 2 aulas sobre esta função orgânica. Mas o que é uma função orgânica? Grupo de compostos orgânicos que apresentam em comum determinados agrupamentos de átomos em suas estruturas moleculares que lhes conferem comportamento químico semelhante. Aqui neste quadro à direita, temos uma lista de todas as funções orgânicas que estudaremos neste módulo. Então, os hidrocarbonetos, por exemplo, eles têm uma maneira de se comportar na natureza, de reagir com outras moléculas. Já os álcoois, eles têm uma outra função orgânica. Eles se comportam segundo um outro padrão quando reagem com as substâncias na natureza. E assim por diante, cada função orgânica tem o seu padrão de reação. E o que identifica uma função orgânica é aquilo que chamamos de grupo funcional. Por exemplo, os álcoois são substâncias orgânicas que apresentam uma hidroxila ligada a um carbono saturado, como você vê aí neste exemplo. Já as cetonas são caracterizadas pela ligação dupla entre um carbono secundário de uma molécula orgânica e um átomo de oxigênio. E assim por diante, você vê aí destacado em amarelo o grupo funcional do ácido carboxílico e o grupo funcional das aminas, por exemplo. Hoje começaremos estudando os hidrocarbonetos, que são a base para se compreender todas as outras funções orgânicas que virão à frente. Os hidrocarbonetos são um grupo de compostos orgânicos que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua composição, como você vê no exemplo dessa molécula aí na imagem. Há apenas carbonos e hidrogênios formando a molécula. São moléculas extremamente importantes com as mais variadas aplicações comerciais. Para se ter uma ideia, por exemplo, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Uma das propriedades mais importantes dos hidrocarbonetos é que eles são moléculas apolares, pois eles são formados apenas por carbonos e hidrogênios. E a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é bastante baixa. Significa que quando estes átomos fazem ligações químicas, a nuvem eletrônica compartilhada entre eles não se aproxima mais de um ou de outro e não forma polos. Portanto, os hidrocarbonetos sempre serão moléculas apolares. As regras de solubilidade nos dizem que semelhante dissolve semelhante, ou seja, sendo os hidrocarbonetos moléculas apolares e sendo a água uma molécula bastante polar, estas substâncias não se dissolvem uma na outra. Assim, a mistura de hidrocarbonetos com água sempre forma uma mistura heterogênea. Outra consequência de serem moléculas apolares é que os hidrocarbonetos vão ter baixa temperatura de ebulição, já que não há polos entre as moléculas, há pouca força de atração entre elas, formando substâncias bastante voláteis. Percebemos isto, por exemplo, nos postos de combustíveis, onde sentimos facilmente o cheiro da gasolina, pois são substâncias bastante voláteis que evaporam muito fácil, com baixa temperatura de ebulição. Por isso, muitos hidrocarbonetos na temperatura ambiente estarão no estado gasoso ou líquido. Quanto mais carbonos na molécula de um hidrocarboneto, quanto maior o seu peso molecular, maior o ponto de fusão e ebulição do hidrocarboneto. Então, por exemplo, hidrocarbonetos que tenham de 1 a 4 carbonos na sua molécula, na temperatura ambiente, estarão no estado gasoso. Já hidrocarbonetos que tenham de 5 a 17 carbonos na sua molécula, na temperatura ambiente, estarão no estado líquido. E hidrocarbonetos com mais de 17 carbonos na sua molécula estarão no estado sólido, na temperatura ambiente. E quando 2 hidrocarbonetos tiverem o mesmo peso molecular, terá maior ponto de fusão e ebulição aquele que for menos ramificado. Aqui neste exemplo, você vê 2 hidrocarbonetos com 4 carbonos e 10 hidrogênios cada um deles. Eles possuem o mesmo peso molecular. Porém, o hidrocarboneto à direita é o que tem maior ponto de ebulição, pois por não ser ramificado, isso favorece a interação entre as moléculas, mantendo-as presas com um pouco mais de força umas às outras. Agora vamos falar sobre a classificação dos hidrocarbonetos. O primeiro grupo é o dos alcanos. São cadeias abertas e saturadas. Aí você vê alguns exemplos de alcanos. Repare que há apenas ligações simples entre os carbonos. Não haverá ocorrência nem de ligações duplas nem triplas. A fórmula química generalizada dos alcanos é CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos na molécula. Aqui você tem um alcano com 3 carbonos. Aplicando a fórmula, vamos substituir N por 3. Logo, a fórmula química deste alcano será C3H 2 vezes 3 mais 2 e, consequentemente, C3H8. Esse é o grupo dos alcenos. São cadeias abertas e insaturadas, que apresentam apenas
uma ligação dupla. Aqui você vê alguns exemplos de alcenos. Repare que em todas as moléculas há apenas uma ligação dupla. A fórmula química generalizada dos alcenos é CnH2n, onde N, novamente, é o número de carbonos da molécula. Por exemplo, aqui temos um alceno com 4 carbonos na molécula. Assim, vamos substituir o valor de N na fórmula pelo número 4. Logo, a fórmula química deste alceno será C4H 2 vezes 4, consequentemente, C4H8. Importante notar que estas duas moléculas destacadas no quadro são a mesma molécula. O que ocorre é que uma está invertida em relação à outra. É como se a gente tivesse girado a molécula. Por isso que uma está com a dupla ligação em uma extremidade e a outra com a dupla ligação na outra extremidade. Já neste caso aqui, nós temos moléculas diferentes. Apesar de ambas apresentarem a mesma fórmula química, C4H8, note que a ligação dupla da molécula da direita está no meio da molécula, enquanto que na molécula da esquerda, a ligação dupla está na extremidade. Isso faz com que elas sejam moléculas diferentes. Este é o grupo dos alcinos, cadeias abertas e insaturadas também, porém que apresentam uma ligação tripla. Repare que todas as moléculas no quadro apresentam uma ligação tripla. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2, onde N, novamente, é o número de carbonos da molécula. Neste exemplo, temos um alcino de 4 carbonos. Logo, aplicando a fórmula, substituímos N pelo valor 4 e obtemos então que a sua fórmula é C4H2 vezes 4 menos 2 e, consequentemente, C4H6. Aqui você vê o grupo dos alcadienos, cadeias abertas e insaturadas também, porém estas moléculas apresentam duas ligações duplas. Aqui você percebe que todas as moléculas no quadro apresentam duas ligações duplas nas cadeias. A fórmula geral dos alcadienos é a mesma que a dos alcinos, CnH2n menos 2. Neste exemplo, um alcadieno de 4 carbonos vai apresentar a mesma fórmula química que um alcino de 4 carbonos, como vimos no exemplo anterior, C4H6. Quanto à posição das ligações duplas, os alcadienos podem ser classificados. Alcadienos condensados apresentam as duas ligações duplas no mesmo carbono. Já nos alcadienos conjugados, as ligações duplas estão separadas por uma ligação simples. E nos alcadienos isolados, as duplas ligações estão separadas por mais de uma ligação simples, como podemos ver nestes exemplos aí. Agora vamos ver os grupos dos hidrocarbonetos de cadeia fechada. O primeiro deles, os ciclanos, são cadeias fechadas e saturadas. Repare que todas as moléculas do quadro que estão representadas pela fórmula estrutural de bastões, há apenas ligações simples entre os carbonos. Não podemos verificar nenhuma ligação dupla ou tripla, além de serem moléculas fechadas, cíclicas, portanto, ciclanos. A fórmula geral dos ciclanos é a mesma que a dos alcenos, CnH2n. Um ciclano com 5 carbonos vai apresentar fórmula química C5H10. Já os ciclenos são cadeias fechadas e insaturadas, que apresentam uma ligação dupla entre carbonos. A fórmula geral dos ciclenos é a mesma dos alcinos e alcadienos, CnH2n-2. Assim, um cicleno com 5 carbonos vai apresentar fórmula química C5H8. Um tipo de hidrocarboneto muito importante para a química orgânica é o benzeno, de fórmula química C6H6. O benzeno é chamado também de anel aromático. Ele é uma cadeia fechada com 6 carbonos e 3 ligações duplas intercaladas, ou seja, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples. Estas ligações duplas, no entanto, não estão estáticas. Elas permanecem o tempo todo passando de um carbono para o outro, girando entre os carbonos deste hexágono, o que confere propriedades especiais a esta molécula. E chamamos esse giro das ligações duplas entre os carbonos de ressonância. Há 3 formas de se representar um anel aromático, e as 3 representações são muito utilizadas em bibliografias e exercícios. Alguns hidrocarbonetos podem ser classificados como cadeias aromáticas, que contêm pelo menos um anel aromático em sua estrutura molecular. Uma cadeia aromática que contenha apenas um anel aromático na sua composição, ela é chamada de mononucleada. Agora, se haver vários anéis aromáticos na sua composição, podemos dizer que ela é polinucleada. Em uma cadeia polinucleada, os anéis aromáticos podem estar juntos uns aos outros, de maneira que dizemos que os anéis estão condensados. Já, se os anéis aromáticos não estiverem juntos um do outro, dizemos que eles estão
isolados. Repare que o hexágono destacado aí na imagem, em amarelo, não representa um anel aromático. Para representar um anel aromático, deve haver um círculo no meio do hexágono, ou também quando as ligações duplas estão representadas. Para aprender como se dá nome aos hidrocarbonetos, vamos aprender então a nomenclatura geral dos compostos orgânicos. O nome de um composto orgânico deve ser dado através da indicação das ramificações, quando houver, seguido do nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal apresenta três partes: um prefixo, um infixo e o sufixo. Nesta aula, veremos apenas hidrocarbonetos de cadeias normais, não ramificadas. Então, vamos aprender apenas nesta aula como se dá o nome da cadeia principal, seja de um hidrocarboneto, de um álcool, de um ácido carboxílico, seja qual for a função orgânica. Sempre vamos seguir estas regras para dar o nome da cadeia principal de uma molécula orgânica. A primeira parte do nome da cadeia principal é o prefixo, que indica o número de carbonos na molécula. Se a molécula tem um carbono apenas, vamos usar o prefixo met. Se tiver 2 carbonos, et. Se tiver 3 carbonos, prop. Se tiver 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. E assim por diante. A segunda parte do nome da cadeia principal é o infixo, e ele indica o tipo de ligação entre os carbonos. Se haver apenas ligações simples entre os carbonos, o infixo será an. Se houver uma ligação dupla, isto será indicado por en. Se houver 2 ligações duplas, isto será indicado por dn. E se tiver uma ligação tripla, será indicado por in. E, finalmente, o sufixo, que é a terceira parte do nome da cadeia principal, ele vai indicar a função orgânica. Para os hidrocarbonetos, que é o caso desta aula, o sufixo será o. Para os álcoois, será ol. Para as cetonas, será ona. Para os aldeídos, al. E assim por diante, para todas as funções orgânicas, haverá um sufixo. Aqui temos o hidrocarboneto mais simples que existe, um carbono ligado a 4 hidrogênios. Como ele tem apenas um carbono, o seu prefixo será met. Como ele só faz ligações simples, não há nenhuma dupla entre carbonos, até porque só há um carbono, então o seu infixo é an. E como ele é um hidrocarboneto, ou seja, formado apenas por carbonos e hidrogênios, o seu sufixo é o. Portanto, met mais an mais o. Metano. O metano é o mais simples, mas também um dos mais importantes dos hidrocarbonetos. Ele é também chamado de gás natural, pois ele é produzido em processos de decomposição anaeróbica na natureza. Regiões pantanosas, onde a água possui pouco oxigênio, por exemplo, apresentam processos de decomposição que liberam bastante gás metano, assim como em aterros sanitários, onde, devido à decomposição anaeróbica, esse gás pode inclusive ser coletado e utilizado como combustível. Este gás também é conhecido por ser liberado na flatulência das vacas, é isso mesmo, no pum das vacas. Aliás, estudos indicam que este tipo de emissão na atmosfera também contribui significativamente para a intensificação do efeito estufa, assim como o gás carbônico. O gás natural pode ser extraído do subsolo e hoje é ainda uma das principais fontes de produção de energia elétrica nas termoelétricas. E também pode ser encontrado em postos de combustível, pois alguns carros também são movimentados a gás natural, que é chamado oficialmente de gás metano. Aqui temos um hidrocarboneto com 2 carbonos, portanto, o seu prefixo será et. A ligação entre esses carbonos é simples, portanto, o infixo é an. E ele, sendo um hidrocarboneto, terá o sufixo o, et mais an mais o. Etano. Esta molécula, na sequência, apresenta 3 carbonos e também apresenta apenas ligações simples entre esses carbonos. Portanto, vamos mudar apenas o prefixo, colocando um prefixo que indique 3 carbonos, o prefixo prop. Portanto, prop mais an mais o. Propano. A molécula, na sequência, tem 4 carbonos e, portanto, vamos utilizar o prefixo but. But mais an mais o. Butano. Aquilo que chamamos comercialmente de GLP, gás liquefeito do petróleo, o famoso gás de cozinha de amplo uso doméstico, é uma mistura de gás propano e gás butano. Já a gasolina é uma mistura de alcanos com 5 a 10 carbonos nas moléculas. Aqui você vê o pentano, que é um hidrocarboneto da classe dos alcanos, pois há apenas ligações simples entre os carbonos e que possui 5 carbonos na sua composição. Portanto, ele é chamado de pentano. A molécula seguinte tem 6 carbonos na composição, portanto, hexano. E assim por diante. Heptano para 7 carbonos, octano, 8 carbonos, nonano, 9 carbonos, decano, 10 carbonos. Veja que fomos apenas mudando os prefixos para dar o nome a cada molécula, pois em todas elas há apenas ligações simples entre os carbonos, então elas possuem o mesmo infixo, an.
e são todas hidrocarbonetos, portanto, o mesmo sufixo, o. Na sequência, nós temos um alceno, um hidrocarboneto com 2 carbonos, portanto, vamos utilizar o prefixo et para 2 carbonos. Como há uma ligação dupla entre eles, vamos utilizar o infixo en, e o sufixo será o mesmo para hidrocarbonetos, o. Portanto, et mais en mais o, eteno. O eteno é conhecido também como etileno e em biologia é conhecido como o gás produzido pelos frutos e que favorece o amadurecimento dos mesmos. Na sequência, temos um alceno de 3 carbonos, portanto, vamos utilizar o prefixo prop para 3 carbonos. Há apenas uma ligação dupla na molécula, portanto, usaremos o infixo en e, sendo um hidrocarboneto, o sufixo o. Prop mais en mais o. Propeno também é chamado comercialmente de propileno e, a partir dele, é possível produzir o polipropileno, que é uma espécie de plástico bastante utilizado para a fabricação de muitos materiais. Aqui temos um alceno de 4 carbonos, portanto, utilizaremos o prefixo but para 4 carbonos. But mais en mais o. Buteno. Porém, perceba que apesar da construção do nome das duas moléculas apresentadas ser o mesmo, but mais en mais o, a ligação dupla não está na mesma posição na molécula, e isso deve ser indicado. Para indicar onde está localizada a ligação dupla, numere os carbonos da cadeia, começando pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Na primeira molécula, mais acima, vamos começar então a numeração pelo carbono à esquerda, que é o mais próximo da ligação dupla. Na molécula de baixo, tanto faz se começarmos pela esquerda ou pela direita, pois a ligação dupla está no meio da molécula. Em seguida, indique o carbono de menor número onde está localizada a ligação dupla. Na primeira molécula, a ligação dupla está nos carbonos 1 e 2, mas nós vamos indicar apenas o carbono 1. Na segunda molécula, a ligação dupla está nos carbonos 2 e 3, mas nós vamos indicar apenas o carbono 2, o de menor número. Portanto, vamos ver aqui no quadro ao lado que a indicação da dupla é feita colocando-se o número do carbono antes do infixo en. Então, a interpretação fica assim. Temos uma molécula com 4 carbonos, por isso but, e no carbono número 1, nós temos uma ligação dupla, portanto, en. Já na molécula abaixo, nós também temos 4 carbonos, portanto, o prefixo but, mas no segundo carbono aparece uma ligação dupla, portanto, 2, tracinho, en. Ficamos então com but 1, eno, e but 2 eno. Aqui neste exemplo, nós temos uma molécula de 5 carbonos com 2 ligações duplas, portanto, um alcadieno. Utilizaremos então o prefixo pent para 5 carbonos, o infixo dien para indicar que há 2 ligações duplas e o sufixo o para hidrocarbonetos. Novamente, para indicar a posição das ligações duplas, vamos numerar os carbonos da cadeia, começando pela extremidade mais próxima das duplas. No caso, começaremos da direita e vamos para a esquerda. Verificamos que as ligações duplas aparecem primeiramente no carbono 1 e depois no carbono 3. Portanto, o nome da molécula será pent para 5 carbonos, e aí vamos indicar 1,3 para dizer que no carbono 1 e no carbono 3 há alguma coisa. O que há? Dn, ou seja, 2 ligações duplas, uma no carbono 1 e outra no carbono 3. E finalizamos com o de hidrocarboneto, pent 1,3-dieno. Na sequência temos um etino, uma molécula formada por 2 carbonos, portanto o prefixo et, ligação tripla entre eles, portanto, infixo in, que indica ligação tripla, e o sufixo o de hidrocarboneto. O etino também é conhecido como acetileno e é muito utilizado como gás de solda. Na sequência, temos um alcino de 3 carbonos, com uma ligação tripla entre 2 deles. Portanto, seu nome será prop mais in mais o, propino. A partir de 4 carbonos, assim como ocorreu para os alcenos, é necessário indicar a posição da ligação tripla. Numeramos os carbonos da cadeia, começando pela extremidade mais próxima da ligação tripla, e verificamos que a ligação tripla aparece primeiramente no carbono 2. Portanto, but para 4 carbonos, para indicar que no carbono 2 há alguma coisa. O que há? In, ou seja, uma ligação tripla. E terminamos com o de hidrocarboneto, but 2-ino. Para dar o nome de ciclanos, ciclenos e ciclinos, vamos utilizar as mesmas regras que vimos para alcanos, alcenos e alcinos. Vamos apenas adicionar o termo ciclo antes do prefixo. Por exemplo, enquanto uma cadeia aberta com 3 carbonos e apenas ligações simples entre eles se chama propano,
uma cadeia fechada com 3 carbonos e apenas ligações simples entre eles se chamará ciclo propano. E uma cadeia fechada com 4 carbonos e apenas ligações simples entre eles se chamará ciclo butano. Já uma cadeia fechada com 5 carbonos e uma ligação dupla entre eles se chamará ciclo penteno, enquanto que uma cadeia fechada com 6 carbonos e uma ligação tripla entre eles se chamará ciclo hexino. Agora, quando há mais de uma ligação dupla em uma cadeia cíclica, precisamos indicar a posição dessas ligações duplas. Primeiramente, vamos escolher um carbono de uma das duplas para ser o de número 1. Como escolhemos aí aleatoriamente este carbono. O carbono de número 2 deverá ser o que está ao lado na ligação dupla. Então, neste caso, eu sou obrigado a seguir o sentido anti-horário e completo a numeração dos carbonos. Em seguida, se você fez a numeração no sentido anti-horário, agora você vai fazer no sentido horário, utilizando o mesmo método. E, por fim, escolha a numeração com os carbonos de menor número. Veja que na numeração de fora, no sentido anti-horário, as duplas ligações aparecem primeiramente nos carbonos 1 e 4. Já a numeração interna, no sentido horário, as ligações duplas aparecem primeiramente nos carbonos 1 e 3. Ora, 1 e 3 é menor que 1 e 4. Então, nós vamos utilizar a numeração interna no sentido horário para indicar os carbonos que apresentam as duplas. Sendo assim, nossa molécula vai ficar com o nome ciclopente, pois ela é cíclica e apresenta 5 carbonos. O infixo será diene, pois ela apresenta 2 ligações duplas. E o sufixo será o, pois é um hidrocarboneto. Só que antes de indicar diene, colocaremos 1,3, para indicar que estas 2 ligações duplas, este diene, está nos carbonos 1 e 3. Quanto às moléculas formadas por anéis aromáticos, não há uma regra para se seguir. A gente deve apenas gravar o nome destas moléculas. E aí estão 4 principais, que seria interessante a gente, vamos dizer assim, decorar os nomes. O benzeno, sem dúvida, a mais importante delas. O naftaleno, uma molécula com 2 anéis aromáticos. E o fenantreno e o antraceno, que apresentam ambos 3 anéis aromáticos, mas com uma configuração estrutural diferente, com um desenho diferente, uma geometria diferente, como você pode ver aí na imagem. E por hoje é só, pessoal. Revejam esta aula, façam os exercícios e até a próxima!